Oi, gente, bora lá para mais uma correção do capítulo 5, que começava aqui, uma notícia está chegando. Aí tinha as duas questões que eu já expliquei, que era para responder no caderno. Essas questões aqui é totalmente pessoal, então era para você responder de acordo com o que você sabia sobre notícias. Aqui, ele perguntava o quê? No título, há o uso de uma forma do verbo sonhar. Assinale a definição que mais se aproxima. Então, o que mais se aproxima de sonhar é desejar algo. 4 também era pessoal. Aí tinha o texto do Robô Sofia. Aliás, tem o texto do Robô Sofia, que era bem extenso. Continuava aqui embaixo. E aí vinha a primeira questão 5. Então, para você que assimilou, olha lá como é que ficou a sequência. B de bola, que é robô. C é a fisionomia, que é o rosto. Conjunto de trabalhos realizados é o catálogo. A lista é um inventário. Desenhista industrial é a F, é o mesmo que designer. E o programa, que é o que? O software. 6. Alternativa aqui é a C. Serve para quê? Para informar o leitor de um fato relevante. Aqui, vamos lá. Compare o quadro com as informações solicitadas. Então, data da publicação. Qual foi a data? Dia 8/6/2017, o horário, às 10h17. Olha lá. As notícias de internet, elas informam não só a data de publicação, mas também o horário. Isso somente as de internet, tá? As de site. Então, quem que é o autor? É a Aina Marti. E onde foi publicado? No BOL, que é o site brasileiro de notícias. Quem colocou aquele endereço todo que está no final do texto, não tem problema, tá certo? Porque também está falando que é no BOL. Olha lá. Aqui, 8. O título estabelece uma comparação. O que está sendo comparado? Então, o que está sendo comparado é o quê? O robô. Com o quê? Com os seres humanos. A B, que está pedindo o quê? Essa comparação aparece também em outro momento do texto, assinale. Então, seria o quê? Nesse último trecho aqui, ó, que aparece. 9. Que adjetivo identifica a característica humana que se espera que Sofia desenvolva? O que a gente está esperando? Era a inteligência dela. Então, a 10, última alternativa, ó, equivalente entre Sofia e humanos. Por quê? Equivalente é igual. 11. Então, aqui ele está pedindo para sublinhar o verbo, indique o que está no presente, passado ou futuro. Então, o que está sublinhado lá? É o próprio verbo sonha. É o único verbo que tem aí, né? Aliás, é um dos verbos que tem aí principais. Então, sonha está no presente. Presente do quê? Do indicativo. Vamos lá. A B, a alternativa era a segunda. 12. Aqui essa questão era um pouquinho mais complexa de entender. Vamos lá. Então, o fato que você localizou no slide. Slide é o quê? É os primeiros parágrafos. Nesse caso, o parágrafo do slide é o segundo. Então, o que está escrito lá no fato? O robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial sobre o quê? Inteligência artificial. De quem que a gente está falando? Robô Sofia. Então, quando não tem uma data exata, a gente só tem a data da publicação. Olha lá. Então, foi o quê? Quando o quê? Foi durante a Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial. Porque nós imaginamos que a data de realização da conferência, ela não é informada. Por quê? Nós entendemos que a conferência ainda estava em andamento na data em que foi publicada a notícia. Então, estava acontecendo quando foi publicado. Então, aonde que aconteceu? Na cidade de Genebra. Onde aparece lá. E por quê? Porque Sofia ela tem uma grande variedade de expressões faciais. Ela responde perguntas e tem uma pele entre aspas, que dá a sensação de tato. Então, na verdade, ela não tem uma pele. Parece pele, mas não é, porque ela é um robô, ela é uma máquina. B, vamos lá. Muitas vezes o slide das notícias está no primeiro parágrafo, porque o redator dessa notícia colocou o slide em outro parágrafo e não no primeiro. Apresente uma hipótese. Então, isso aqui, ela era bem pessoal. O que a gente coloca? O que está sugerido para você colocar aqui? Que ele optou por enumerar as capacidades interativas do robô. Isso no primeiro parágrafo. Assim, capturar a atenção do leitor, prender a atenção do leitor. Além disso, essa enumeração,
permite ao leitor entender melhor o slide, tá? Pois ele viu, aliás, ele já viu no primeiro parágrafo, tá, a variedade de suas mudanças de expressão, a capacidade que ela tem de interagir respondendo a perguntas. Então, se você colocou com as suas palavras, não precisa apagar, pode manter. Estrutura aqui, a 13, olha lá como é que ficou aqui. 1, 3 e 2, a sequência, que foi o que aconteceu, segundo e terceiro. Vamos lá. Aqui a questão B, olha lá. Então, a resposta incorreta, a alternativa incorreta é essa daqui. Tá? A resposta de Sofia no 5º parágrafo, um exemplo de questão complexa comentada no 6º parágrafo. Isso não aconteceu. Olha lá, foi informado o quê? No final do 3º parágrafo e não no 6º parágrafo. Por isso que essa é errada. 14. Além do relato, são citadas falas, depoimentos relacionados ao fato. Qual é a pontuação empregada para indicar essas falas? As aspas. Você precisa colocar isso aqui, somente. B. Em geral, os depoimentos do texto contribuem para dar credibilidade, né, para as pessoas se interessarem, para as pessoas crerem no que elas estão lendo. A. C. Os depoimentos dados aos jornalistas, fato noticiado, releia os textos, assinale o que apresenta uma opinião. Então, o que apresenta uma opinião é a terceira, olha lá, e fala que realmente é apaixonante. Talvez um pouco horrível, porque pode mudar o mundo, afirmou Henson. Então, no trecho que você marcou no item anterior, que palavra expressa a opinião? Olha lá, é o adjetivo apaixonante. Está expressando o quê? Uma avaliação subjetiva. Também conseguimos identificar pelo adjetivo horrível. Então, vocês podem colocar apaixonante ou horrível. Também está certo. 15. Então, no texto predomina uma visão positiva ou negativa sobre o desenvolvimento de robôs cada vez mais inteligentes. Compartilhe suas ideias com os colegas e professores. Então, essa daqui era pessoal também. Vamos lá. Então, o que ele sugere aí? Olha lá. Ainda que Henson esteja ciente dos riscos para que Sofia seja útil, por exemplo, ainda são necessários muitos anos de trabalho e avanços no desenvolvimento do software e do hardware. Por quê? Eles estão trabalhando para que ela seja tão inteligente quanto os humanos. E aí ele fala, além disso, é preciso que a tecnologia seja segura, seja algo que não cause preocupação, porque ele vê como positiva ter um robô, tá? Porque eles podem se tornar os nossos amigos, mas temos que ter todo o cuidado, porque não é um ser humano, é uma máquina, então ela precisa de todo o cuidado, tá? Nós precisamos, tá? Programá-la para não acontecer aí alguns acidentes. Em seguida vem o texto do Joca, que é mais curtinho. Vamos lá. Primeira questão que aparece é a 16. O subtítulo amplia uma informação que aparece no título. Converse com seu professor e seus colegas, registra que ampliação é essa. Então, qual que é a ampliação? Seria o quê? Robôs que parecem gente. Amplia o quê? A informação novidades. Então, olha lá. Robôs que parecem gente, amplia o quê? As novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Tá? Há ainda a menção de que conferência ocorreu na China. Então, o que ele está falando aqui? O que você vai colocar? Esse trechinho aqui, ó, robôs que parecem gente, está ampliando o quê? Complementando o quê? A informação sobre a novidade. E aí você pode colocar o trecho todo, porque ele fala, ainda menciona, que a conferência está ocorrendo na China, na cidade de Pequim. 17. Então, aqui era para colocar qual que era slide, qual que era a cor. Olha lá como é que ficou a sequência. 2, 2, 1. Aqui eu tenho outro trechinho. Então, olha lá, que ele fala que é para completar as lacunas de acordo com as palavras e expressões que ficaram ocultas. O robô, muito parecido com os humanos, desempenha qualquer ideograma de caligrafia chinesa. Há também os que? Robôs, que precisam piscar, e outros robôs. Jogam tênis, tem modelo de robô que até arriscam os passos de dança. E aqui ele pergunta, se os trechos ocultos fossem apresentados pelo autor, provavelmente o texto ficaria o quê? Cansativo, por causa desse monte de repetição aqui de robô. Vamos lá. Aí 20, tem mais um trechinho. Aqui ele fala o seguinte, a autora da notícia publicada no site Ball usa a palavra humanoide para se referir à aparência humana dos robôs. Na notícia do Joca, essa mesma informação é dada da seguinte forma, robôs que parecem gente.
Explique essas escolhas de vocabulário considerando os públicos leitores dessa notícia. Então, o que ele está falando aqui? Que a notícia divulgada pelo site da BOL tem como interlocutor o público adulto. Então, o público-alvo aqui é adulto. Por quê? Essa notícia ela é mais científica. Ela é mais o público o público interessado por esse tipo de assunto. Já enquanto a notícia divulgada no site do Joca, aliás, divulgada pelo site sobre o texto Joca, é destinado para criança e infanto-juvenil. Por quê? Olha lá, o termo é mais fácil de entender. Robôs que parecem gente. Então, ele é mais adequado ao público infantil, que pode desconhecer o significado de humanoide. Então, é muito mais fácil uma criança entender quando a gente fala robôs que parecem gente do que quando a gente fala humanoide. Tá? Então, o que você vai colocar aqui? Que o texto da Sofia é mais voltado para o público adulto e o texto do Joca é mais voltado para o público infantil, infanto-juvenil. Só isso. Porque é mais fácil de entender. Leiam as informações e assinale que a notícia elas se referem a sua opinião. Então, essa daqui é bem pessoal também. Então, é referente na sua opinião. Você vai colocar 1 ou 2. Não existe aqui resposta errada, tá? Aí eu tenho outro trecho, que é a reflexão dos verbos tempo. E eu tenho uma outra questãozinha aqui, ó. Nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia, como autora da fala? Então, é recomendou. Recomendou o quê? Quando ela fala assim, recomendou Sofia. Olha lá, recomendou Sofia. Então, qual que é o trecho? É recomendou, é o verbo. Forma verbal. Se é forma verbal, é o próprio verbo, recomendou. Essa fala ocorreu antes da escrita da notícia, porque primeiro aconteceu, depois alguém foi lá e escreveu. Então, releia a primeira frase do parágrafo, a forma verbal. Espero. Então, espero está no presente. Tá? É só pensar o quê? Aqui no verbo. Espero. Então, espero. Quem espera? Eu espero. Então, está no presente. Aqui é a mesma coisa, ó. Se você fosse analisar a forma verbal chegarão, chegarão se refere ao quê? A uma ação futura, ainda não aconteceu. Vamos lá, aqui também era só ligar, ó. Então, espero tá no presente, chegarão, futuro, recomendou, passado. É só indicar com a setinha. 23. Aí ele pede aqui, indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Então, seria o quê? Só para informar. Evoluirão, olha lá, tá no futuro. Aproveito. Aqui, aproveito. Está no presente e concluiu que está no passado. Pretérito. Só isso. Aí vem o grau do adjetivo, questão 24A. Em ambas as frases, qual é o adjetivo e qual é o substantivo a que ele caracteriza? Então, em ambas as frases, nas duas frases, o adjetivo é o quê? Curioso, e o substantivo caracterizado é menino. Porque é nesses trechos aqui, ó, um menino curioso aproximou-se de Sofia. E na outra é o quê? Um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. Então, nas duas frases, o adjetivo é curioso. E o substantivo caracterizado é o menino, porque a gente está falando do menino que é curioso. Vamos lá para a próxima. E o positivo já começou a travar. Vamos, positivo. E não vai. Será que vai terminar? Vou deixar essa gravação até aqui e depois eu termino pra vocês, assim que estiver disponível, tá bom? Então, bora lá. Então, tchau. Até daqui a pouco eu posto pra vocês o restante, tá? Só pra não ficar preso aqui.